lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18. Lucas 18. Um texto muito conhecido de todos nós também. Lucas 18. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 8. Todos encontraram? Amém? Lucas 18, do 1 ao 8, diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém como esta viúva me fica importunando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por esse tempo de louvor e adoração, e louvamos, ó Deus, o Teu nome pela Tua palavra. E agora pedimos, Senhor, fala conosco. Queremos, ó Deus, ouvir tão somente a Sua voz. Cesse, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, todo e qualquer ruído ao nosso redor, diante dos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nas nossas mentes, Senhor, para que estejamos cativos tão somente ao Senhor, para que ouçamos a Sua voz, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, a oração é um instrumento que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos falar com Ele, conversar com Ele, para trazer as realidades que estão guardadas lá nos céus, aqui para a terra. Jeremias 33:13 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, tem algo que nós não conhecemos, que nós não temos a visão a respeito, mas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o buscam. E como é que nós trazemos estas coisas desconhecidas à terra? Nós trazemos através da oração. Ontem nós meditamos aqui com os nossos irmãos e irmãs, líderes da igreja, sobre Neemias. E Neemias, quando ele ficou sabendo da situação que se encontrava o povo, e ele ficou tocado com aquela situação e sentiu que Deus estava colocando no seu coração para ele ser a pessoa que estaria junto desse povo sofrido, ele chorou por causa do povo, sentiu a dor do povo, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou para se colocar à disposição do Senhor. Então, a oração, amados irmãos, é aquilo que move o nosso coração em direção ao coração de Deus, e que traz os planos de Deus também para as nossas vidas, para os nossos corações. Jesus orava, e Jesus orava a madrugada inteira, para descer no outro dia e sair com os discípulos e realizar os seus milagres. Quando ele foi chamar os 12, ele desceu do monte, depois de ter orado, e chamou os 12 para junto de si. E no texto em que nós lemos, Jesus pergunta aqui: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Será que Deus não nos ouve? Sim, Deus nos ouve, é isso que Jesus está dizendo. A oração é o oxigênio da alma. Assim como o seu organismo necessita do oxigênio, a alma necessita da oração para a sua sobrevivência.
Marcos Lucado diz: nossas orações podem ser desajeitadas, nossas tentativas podem ser fracas, mas como o poder da oração está em quem ouve e não em quem ora, nossas orações fazem a diferença. É por isso que muitas pessoas dizem: mas eu não sei orar. Mas Deus ouve a sua oração do jeito que você ora, porque Ele te conhece. O poder da sua oração não está em você, mas está em o nome de quem você ora. Não existe oração fraca e nem existe oração forte. O que existe é aquela oração poderosa que é feita com temor e tremor em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Entendemos assim? Eu quero observar com os irmãos aqui 3 coisas sobre a oração nessa noite. A primeira delas, nesta visão do texto em que nós temos aqui, a oração é privilégio dos servos do Senhor. A oração é um privilégio de servos do Senhor, né? Só aqueles que realmente foram separados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, é que se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus, é que tem esse privilégio de orar. Uma vez uma pessoa me procurou, estava frequentando a igreja, e ela não tinha ainda entregue a sua vida para Jesus. E ela dizia assim: pastor, eu ainda quero orar como vocês oram. Eu ainda vou entregar minha vida para Jesus. E eu vou orar como vocês oram. Eu disse: esse é o passo. Esse é o passo. Se não houver essa atitude de entrega, se não houver essa conversão, você não vai conseguir falar diretamente e ter essa intimidade com Ele. Eu quero lembrar com os irmãos aqui para esse assunto, amados irmãos, 2 Crônicas 7,14. Quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A palavra do Senhor não está dizendo se algum povo. Ele está dizendo se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ele está se referindo, amados irmãos, ao povo de Israel. Nós entendemos que o Senhor escolheu um povo, e escolheu o povo de Israel. Isso acontecia, e por intermédio desse povo, porque ele tinha feito uma aliança com o povo de Israel. Em Gênesis 12 é o primeiro encontro de Deus para a escolha e para a formação desse povo. E quando ele chega para Abraão, ele diz: olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou abençoar todos os que te abençoarem. Sê tu uma bênção. Então ali, amados irmãos, iniciava a aliança de Deus com um povo que teria o privilégio de estar diante de Deus para clamar, para buscar a bênção do Senhor nosso Deus e para fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus, e abençoar também outros povos. Mas a bênção estaria e sairia a partir sempre do povo que o Senhor fez aliança, o povo de Israel. Deus tem uma aliança com esse povo, por isso Ele ouve a oração desse povo. Existiam muitos outros povos, mas outros povos oravam a muitos outros deuses, mas Israel orava ao Deus criador de todas as coisas, sustentador de toda a criação. Mas, amados irmãos, nesse texto ele diz que eles eram povo de Deus, mas para que Deus ouvisse a oração deles, Ele observou algumas coisas. Ele disse: se esse meu povo chama pelo meu nome, se humilhar. Tinha que haver humildade da parte do povo na presença de Deus.
Reconhecimento que Deus é Deus, soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e a Ele pertence todo louvor, toda honra e toda glória. Eu quero me reportar aqui, amados irmãos, a Elias. Quando Elias vai orar para que chova, já havia esse propósito de Deus no coração de Elias, e que isso iria acontecer. Mas quando Elias vai orar, ele coloca o seu rosto em terra e clama ao Senhor. E por 7 vezes ele manda o seu servo Geazi ir até o monte para ver se está vindo a chuva. Mas como é que Elias orava? Com o seu rosto no chão, em sinal de humildade, de humilhação na presença do Senhor, o nosso Deus. Jesus, em oração diante do Pai, diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não que eu beba. Jesus, o Filho de Deus, chega com humildade na presença do Pai. Jesus foi tão intenso na sua busca, né? Que ele chegou a ver transformado em sangue o seu suor. Ana não foi nem reconhecida pelo sacerdote ali, de tão humilhada que ela estava ali na presença de Deus, buscando ao Senhor, o nosso Deus. Jesus, quando ele foi nos ensinar a orar, disse: olha, orem todos, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Reverência, humildade. Em segundo lugar, ele diz com uma busca, né? Humildade, se esse povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. Mas não é uma busca qualquer. É uma busca que tem que atingir todo o nosso ser, todo o nosso coração, amados irmãos. Tão intensa quanto a de Jesus, tão intensa quanto a de Ana, tão intensa quanto aquela que você faz nos momentos mais difíceis da sua vida, e que você rasga o seu coração na presença do Senhor nosso Deus, e você se coloca todo inteiro na presença de Deus. E depois, por último, ele diz: e se converter dos seus maus caminhos. Mas somos o povo de Deus, mas assim mesmo precisamos nos converter? Sim. Tirar toda a vontade da carne, tirar todo desejo nosso pelas coisas deste mundo, mudar os nossos valores. Às vezes nós valorizamos mais coisas do que as pessoas, e às vezes valorizamos mais pessoas do que Deus. E o desafio, amados irmãos, é nos converter desse coração. Como aconteceu com Zaqueu, que ele teve aquele encontro com Jesus, e ele diz: ó Jesus, eu já vou vender tudo, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Aquele encontro com Jesus transformou o seu coração, daquele homem que amava tanto o dinheiro, amava tanto as coisas deste mundo, se vê transformado por Cristo Jesus, e ele entrega os seus bens, e ele entrega a sua vida a Cristo Jesus, como sinal do seu arrependimento, como sinal da sua mudança, da transformação da sua vida. Amados, hoje temos muitas pessoas que não se arrependeram de seus pecados, por isso são cristãos, se dizem cristãos, mas não mudaram de vida ainda. As atitudes continuam as mesmas, as palavras continuam as mesmas, o jeito de agir continua o mesmo. Mudou tão somente, às vezes, as vestes, mas o coração, o caráter, os desejos, os anseios não mudaram ainda. Ele não consegue ainda sentir fome de Deus, desejo de Deus, e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. É necessário mudança, amados irmãos, e essa mudança tem que partir de nós mesmos. Nós temos que observar isso.
começando lá dentro da nossa casa. Como é você no seu relacionamento com a sua esposa? Como você é no seu relacionamento com o seu esposo? Como é você no relacionamento com seus filhos? Como andam as coisas lá dentro de casa? Jesus está presente lá dentro da sua casa? Eu tenho certeza que Ele está. Ele está exatamente naquela dificuldade que você tem, porque Ele está tratando com você nessa sua dificuldade. Mas tem que haver essa transformação. Você como filho, como é o seu tratamento com o filho aos seus pais? Como é o amor que você sente pelos seus pais? De que adianta dizer-se cristão, mas não ter a prática do amor de Cristo? O Senhor está dizendo que é necessário que essa conversão, para que Ele ouça a nossa oração. E hoje, como igreja de Cristo, nós somos o povo Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós herdamos isso. Temos esse privilégio hoje de orar, de falar com o Senhor. Mas, amados irmãos, essas observações continuam. Tem que haver, da nossa parte, humildade, reconhecimento. Todo louvor, toda honra e toda glória seja o nosso Deus. Tem que haver uma busca de todo o coração, de toda a alma, sede e fome de Deus, desejo de Deus, amor a Deus. E tem que haver essa conversão, essa mudança que eu preciso sentir, você precisa sentir, que é algo diferente. Rapidamente, Efésios 4, 25. Quero deixar esse texto com você. Efésios 4, 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do corpo de Cristo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia. O Senhor pede de nós essa mudança, essa transformação, essa conversão. Na nossa comunhão como igreja, nossa vida como igreja. Lá no seu trabalho, onde você trabalha, né? Onde você trabalha, lá no seu emprego. As pessoas têm que te conhecer como aquele que serve a Cristo Jesus. Tem que te conhecer como servo de Deus, conhecido na terra e no céu. Pessoa de oração. Aconteceu alguma coisa lá, pode chamar o fulano lá, né? Pode chamar o fulano lá, que ele é a pessoa de Deus aqui dentro dessa empresa, porque quando ele ora, o céu visita a terra. Lá na escola, quando você está lá na escola, né? Seus amigos estão passando por dificuldade, vai lá e chama, né, o fulano, porque ele ora. Porque é o privilégio, não é de outra pessoa, senão se você aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, é você que tem que orar. O privilégio de orar, o privilégio de interceder é seu. E é privilégio isso. Por isso, aqueles irmãos que estão intercedendo na torre, glórias a Deus pela sua vida. Porque você está fazendo uso do privilégio que Deus te deu. Se você tem colocado o seu joelho em terra, se você tem colocado o seu rosto em terra e intercedido, glórias a Deus pela sua vida, porque você está usando do privilégio que Deus te deu, porque Ele te escolheu para isso. Ele te separou para isso. Em segundo lugar, a oração é um dever do cristão.
todo cristão tem dever de orar sempre e sem esmorecer. Bom, é privilégio, agora é dever. Pastor, o que o senhor está querendo? Lucas 18, no versículo 1, ele diz o quê? O dever de orar e nunca esmorecer. Lucas 18, nós lemos, é o dever do cristão, qual é? Orar sempre sem? O dever do cristão é orar sempre sem esmorecer, sem parar. Você já tinha pensado na oração como um dever? Quando levantamos de manhã, amados irmãos, é nosso dever. Pensa a respeito disso. Quando você se levanta de manhã, é seu dever levantar e orar ao Senhor. Agradecer a Deus pela noite de sono e pedir ao Senhor pelo dia que você tem pela sua frente. Porque você fazendo isso, você está em obediência à palavra do Senhor, o nosso Deus. Quem não ora está em desobediência à palavra do Senhor nosso Deus. Porque é dever do cristão orar. É dever de orar, levantar de manhã, agradecer, orar por você, orar pela sua família, orar pela igreja, orar pela sua pátria, orar pela sua nação. Orar por todos os homens, Lá em 1 Timóteo 2, de 1 a 2, Paulo diz, olha, que nós devemos orar pelo governo e por todas as pessoas, por todos os homens. É nosso dever. Agora é o dever. Primeiro foi o privilégio, agora é o dever. Eduardo Bondes diz, nunca devemos esquecer que Deus governa o mundo e Ele realiza o seu governo no mundo e na igreja através da oração. O que Deus faz no mundo e o que Deus faz na igreja, Ele faz através da oração do seu povo. E Eduardo termina assim dizendo, nada é mais importante para Deus do que as nossas orações. Através da oração, amados irmãos, nós temos as nossas necessidades supridas. É através da oração que nós temos a direção de Deus dada para a nossa vida. É através das orações que vidas são resgatadas. É através da oração que o poder divino, o poder do Senhor é derramado sobre as nossas vidas. E é por isso que nós devemos orar, por isso que é o meu dever orar, é o seu dever orar. Porque é através da oração que as tentações são vencidas, que os vícios são superados. É através da oração, amados irmãos, que vidas são abraçadas pelo Senhor através da conversão, do arrependimento dos seus pecados. Você deve orar por você e por todos aqueles que estão ao seu lado. Você deve, se possível, fazer parte da torre de oração para ajudar a cumprir esse propósito da igreja, para ajudar a cumprir esse dever da igreja de orar, para que não fique nenhum horário vago, mas estejamos ali todos unidos para orar. E tem alguns casos específicos que é você que tem que orar. Às vezes nós temos a tendência, chama o pastor, chama a pastora, chama os presbíteros, Tem alguns casos sim que são os presbíteros e o pastor, vamos falar aqui. Mas tem casos que é você mesmo que tem que orar, não é outra pessoa. Exemplo, vamos lá para Atos capítulo 9, quando o Senhor chega para Ananias e fala, Ananias, vai lá que você precisa orar pelo apóstolo Paulo, pelo Paulo. Ele dizia, esse homem é muito perigoso, eu não vou lá não. Eu não quero orar por esse homem não, esse homem é terrível. Aí o Senhor fala, não, você vai ter que ir lá orar por ele. Então ele vai lá e ora. Dever de orar. Ele que tinha que estar lá orando. Tiago 5, de 13 a 15, amados irmãos, diz que é dever de todos nós orarmos.
E é dever dos presbíteros orar e ungir com óleo aqueles que estão doentes para que eles sejam curados. É dever nosso de orar. E é dever dos presbíteros orar e ungir com óleo para que eles sejam curados. Diz assim, ó, chama os presbíteros. Ele está dizendo, se os presbíteros... Não, chama os presbíteros. E unja com óleo. E a oração da fé curará esse enfermo. É um dever nosso orar, amados irmãos. É privilégio, mas é dever. O exemplo aqui, amados irmãos, deixado por Jesus da viúva, né? Parece que é uma importunação. Mas vou ficar agora importunando Deus, como aquela viúva importunou até Deus se cansar. Jesus disse, se o juiz ouviu, você acha que o seu pai não vai ouvir? Você precisa aprender com Jacó. Jacó segurou o anjo, né? E não deixou o anjo subir. Você vai subir só se você me abençoar. Só vai sair daqui se você me abençoar. Jesus disse, olha, entra no quarto, fecha a porta e só sai de lá depois que você sentir que o fogo desceu, que Deus te visitou, que o Espírito Santo te visitou e que você foi abençoado. Muitos não gostam de orar e dizem assim, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer entender o seu coração. Eu sempre, amados irmãos, gosto desse exemplo como alguém bem próximo de nós. Né? Ou pai ou mãe, um amigo chegado, né? Que não basta você dizer para ele um bom dia. Ele quer você ali para bater um papo. Quer ter você ali para conversar. Falo com o telefone com a minha mãe quase todos os dias. Mas quando passam uns dias que eu não apareço, ela fala assim, e daí, o que vai ser? Como é que vai ser? Né? Tá junto. Lá em Mateus 6, assim, não é o muito falar que será ouvido, mas ali naquele muito falar que será ouvido, por vãs repetições. É dever nosso de orarmos, amados irmãos. Você tem esse dever, independente da circunstância, da situação que você está passando, você deve orar. E orar de forma perseverante. E em terceiro e último lugar, esse aqui fica um pouco mais sério para nós, né? É lógico que já está aqui também nesse segundo ponto, mas isso aqui fica um pouco mais sério, mas é que o profeta usou esse termo e eu quero conversar com os irmãos sobre isso. Quem não ora está pecando. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso, hein? Se eu não orar, eu estou pecando? Só faltava essa mesmo, o senhor arrumar essa para nós agora, né? O senhor quer todo mundo na torre mesmo, né? Onde o senhor arrumou isso, pastor? Está na palavra do Senhor nosso Deus. Está na palavra do Senhor nosso Deus. Se você não estiver orando, se você não orar, você está em pecado. E tem uma coisa que nós entendemos na palavra do Senhor Deus, que o pecado gera a morte. Você pode estar muito incomodado com essa palavra, mas essa palavra é para te incomodar mesmo. É para tirar o seu sono, é para te acordar de madrugada, para você buscar a presença do Senhor, para você orar. Lá em 1 Samuel 12, 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12, verso 23. Olha o que é que o profeta diz aqui. Nós estamos concluindo essa palavra para você nesta noite. Samuel diz assim: longe de mim que eu peque deixando de orar. Samuel assume aqui a responsabilidade, amados irmãos, como servo de Deus, do seu dever de orar pelo povo. Porque ele diz: se eu não orar, eu estou pecando. Não orar é estar em desobediência. Não orar é estar pecando. E o pecado de Adão não foi outro senão o pecado da desobediência. Foi comer o fruto. Foi ele desobedecer ao Senhor. Jesus diz que na ausência da oração,
se abre porta para o pecado. Por isso é necessário orar. Marcos 14, 38. Abra lá. Marcos 14, 38. Marcos 14, 38, ele diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, vigie e ore. É necessário orar, porque se você não orar, você vai cair em tentação. Lá em Lucas 22, 40, Jesus diz: orai para que não entreis em tentação. É a oração que vai nos impedir de entrar em tentação. Aí você é tentado e fica reclamando. Não é o problema, não é o diabo. Nós sempre queremos colocar a culpa no diabo. É o diabo que tentou, é o diabo que foi lá. O diabo só vai onde é permitido que ele vá. Se você estiver em oração, o diabo não chega não. Se você estiver orando, não tem perigo não. Por isso, se você não estiver, como diz aqui o profeta, né? Se você não orar, você está pecando. Paulo nos apresenta razões por que não orar é pecado. Um texto apenas, Efésios 6, 18. Efésios 6, o verso de número 18. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Ele diz que ele só pode pregar com a retaguarda da oração dos irmãos. É por isso que Samuel diz: longe de mim que eu peque deixando de orar por vocês. Longe de mim que eu peque deixando de orar pelos missionários. Longe de mim que eu peque deixando de orar pelos pastores. Longe de mim que eu peque deixando de orar pelos missionários, pelos presbíteros. Longe de mim que eu peque deixando de orar pela igreja. E se eu não estou orando, como é que eu vou conseguir vencer isso? Pastor, olha, eu sinto muito, mas eu estou até entendendo o que o senhor está dizendo, que é privilégio. Privilégio é coisa boa, eu quero ter esse privilégio. Quero sentir-me privilegiado, né? Mas eu não consigo orar. Eu entendi que o senhor falou que é um dever de orar sem esmorecer. Mas pastor, olha, quando as dificuldades vêm, eu não tenho conseguido orar. Estou entendendo que é pecado. Entendi aqui a palavra de Samuel, entendi que Jesus falou, o pedido de Paulo aqui, né? Até tem o Tiago também que fala em 5,17, né? Portanto, todo aquele que sabe o que fazer e não faz, está pecando. Você sabe que você tem que orar, se não ora, está pecando. Mas pastor, mas o fato é que eu tenho dificuldade. Então quem dá o caminho para você, quem dá a direção para você, é o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, o verso de número 26. Se você puder, grife. Romanos 8, o verso 26. É um texto muito conhecido de todos nós também. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, se você tem tido essa dificuldade, peça: ó Espírito Santo de Deus, visita o meu coração, visita a minha vida. Eu não sei orar, eu não sinto prazer em orar. Eu preciso disso.
Faz essa obra na minha vida. Porque, amados irmãos, esta é a nossa missão como igreja. Orar. Você foi chamado para orar. Feche teus olhos.